Então, muito boa noite a todos. É com muito gosto hoje que iniciamos um ciclo de webinars. Para iniciarmos este ciclo de webinars, temos connosco o Dr. Filipe Frois. Desde já agradeço ao Dr. Filipe por ter aceito este desafio, por estar hoje com as farmácias, a equipa das farmácias, os farmacêuticos, os profissionais que estão envolvidos nas farmácias diariamente. Eu fazia uma breve síntese daquilo que o Dr. Filipe Frois, apesar de todos já conhecerem muito bem. Ele é assistente hospitalar graduado de Pneumologia e Medicina Intensiva, é perito da Comissão Técnica Nacional de Vacinação, membro da Task Force da infecção do novo coronavírus. Temos aqui alguém muito atualizado e muito dentro deste assunto, muito atual, e coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para a Covid-19. Dr. Filipe, muito obrigado por ter aceito este desafio. Agradeço também a todos os participantes, dizer-vos que estamos mais de 1.800 pessoas para participar neste importante webinar e que, como eu disse, é o primeiro de uma série que vamos realizar, que tem fundamentalmente e como grande objetivo capacitar, no fundo, as farmácias, preparar a equipa das farmácias para os desafios que se aproximam, que sabemos que vão ser imensos, que vão ser muito desafiadores e, obviamente, que queremos que os profissionais, por um lado, se articulem também com as farmácias, com os profissionais que estão nas farmácias, e por outro, que as pessoas entendam, e elas entendem isso, porque muitas das vezes é o primeiro sítio onde recorrem para pedir ajuda, para pedir auxílio para a resolução dos seus problemas, e obviamente que este tema da pandemia da Covid-19, obviamente, tem sido muito importante também as farmácias estarem na primeira linha, e por isso queremos capacitar as farmácias e todos os profissionais que estão lá para conseguirem responder da melhor maneira e ajudarem, sem dúvida, as pessoas a saber qual o melhor caminho, ajudá-los a perceber que temos que viver dentro de um determinado equilíbrio com alguns cuidados, mas também continuarmos, obviamente, a fazer o nosso caminho e a fazer a nossa vida. Eu não perdia mais tempo, ia dar a palavra já ao Dr. Filipe, porque sem dúvida que todos queremos é ouvi-lo assim, não é a minha, não tenho muito mais nada de interessante para dizer, pelo menos para já. Iríamos então, mais ou menos o síntese da nossa atuação, digamos assim, seria ouvi-lo e depois temos aqui algum tempo para algumas perguntas, se concordar, que eu tenho a certeza com esta plateia imensa e interessada surgirão com certeza questões muito interessantes. Ok, Dr. Filipe, vamos a isso? Vamos a isso. Então, doutora Silvia, muito obrigado. É uma grande honra e um grande prazer estar aqui. Esta farduncha que estão a ver não é o meu pijama. Eu estou mesmo de serviço na minha unidade e tive uma entrada há bocadinho e, portanto, tive que pedir ajuda a um interno para vir aqui para a unidade para me ajudar, porque não significa que de vez em quando não tenha que dar uma ou outra interrupção, mas em princípio consigo estar aqui uma hora. O que nós estamos a fazer aqui é essencial. E é essencial porque o que nós aprendemos é as duas coisas. Primeiro, uma das grandes lições da pandemia é que só há uma maneira de resolver este assunto, é com conhecimento. O conhecimento é a melhor arma que nós temos para lidar com esta pandemia. E a segunda grande lição é a onda que se aproxima, e nós estamos a entrar na segunda onda, os números de ontem e de hoje documentam isso, é um teste à nossa capacidade de organização, à nossa capacidade de planeamento e à nossa capacidade de resistência. E o que nos vai ser pedido nos próximos meses é muita capacidade de resistirmos. Isto vai começar a aquecer, isto vai começar a piorar. E nós temos que estar preparados para este cenário, com base no conhecimento e percebermos que temos que estar todos a proteger-nos uns aos outros para sabermos lidar com esta situação. O objetivo é ganhar tempo até que a vacina esteja disponível. Depois podemos falar na frente na vacina. Eu tenho uma pequena comunicação para apresentar, que vou agora apresentar e que estão a ver, certamente. Não estão a ver? Ok. Portanto, esta é uma apresentação que serve de base ao que eu vou dizer. Estejam à vontade, se tiverem dúvidas, depois a gente responde às dúvidas no fim. Portanto, preparar o inverno, ou seja, preparar o outono e inverno, a segunda onda, com base, pela primeira vez, na co-circulação do SARS-CoV-2 responsável pela Covid-19, pela gripe e pelas doenças pneumocócicas. Para nós percebermos um bocadinho melhor o que é que nós estamos a lidar, nós estamos a lidar com um vírus da família dos coronavírus, coronavírus porque ao microscópio eletrónico
Corona quer dizer coroa e parece uma coroa de uma rainha, uma coroa de uma princesa. Estes vírus foram descobertos nos anos 60, são vírus que este precisamente tem cerca de 120 nanómetros, cerca de 30 mil bases. Eles vivem sobretudo nos morcegos e noutros mamíferos, como as aves e os répteis, e nós até agora tínhamos identificado 6. 4 fazem parte dos vírus, coronavírus normais, que chamam-se o CAR-CoV, Community Acquired Respiratory CoV, coronavírus, que todos os anos infectam-nos e que são responsáveis por 15 a 30% das constipações. E tivemos depois a quinta estirpe, que deu um surto de SARS-CoV-1, chamemos assim SARS-CoV-1, que teve expressão sobretudo na China e no Canadá, foi considerado extinto em 2004, provocou cerca de 8.096 afetados e 774 óbitos. Tinha uma particularidade que o distingue deste, é que só era transmissível em doentes sintomáticos, o que à partida permitia identificar rapidamente os doentes sintomáticos, e este nosso vírus nós sabemos que é transmissível em doentes assintomáticos. Tivemos a sexta estirpe, que foi o MERS-CoV, MERS quer dizer Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, que através do morcego passou para um hospedeiro intermediário, que é os dromedários e os camelos, e no Médio Oriente provoca, de vez em quando, ainda alguns casos. Portanto, o que nós estamos a lidar é com um vírus que passou a barreira das espécies, passou dos morcegos, depois, através de um hospedeiro intermediário, que nós neste momento já sabemos qual é, no caso do SARS-CoV-2, que é o pangolim, e depois passou para o humano. E é este precisamente a origem do novo coronavírus, 2019 novo coronavírus, que agora se chama SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, é o 2 porque o 1 foi aquele que circulou de 2002 a 2004, porque é muito parecido com este. No fundo, este origina-se de um vírus do morcego que se chama BAT-CoV-RATG13, que se vai recombinar com um coronavírus dos pangolins. Os pangolins é este bichinho que estão aqui sim, que parece um tatu, mas não é um tatu, e que vai adquirir um conjunto, uma sequência de aminoácidos que vão, sobretudo, ter um impacto muito grande na capacidade de ligação aos receptores ACE2 dos homens, aumentando a sua capacidade de infectar as células e se transmitir. No fundo, a grande diferença que esta recombinação condicionou ao BAT-CoV-RATG13 foi mudar uma sequência de aminoácidos no domínio de receptor de ligação, e é uma sequência de 12 aminoácidos que fazem com que o SARS-CoV-2 tenha muito maior capacidade de se ligar ao receptor que lhe dá a entrada nas células humanas, que é o receptor ACE2, ACE quer dizer Angiotensin Converting Enzyme 2, e é um receptor que existe em muitos órgãos e muitos tecidos, e existe muito no aparelho respiratório, daí a porta de entrada ser o aparelho respiratório, e nós neste momento sabemos que os homens têm mais receptores que as mulheres e que com a idade os receptores aumentam cerca de 20% cada década de vida, o que vai explicar logo à partida duas grandes características. Há mais homens afetados, não quer dizer que não haja mulheres, mas há mais homens do que mulheres, e que com a idade aumenta o número de casos e aumenta a morbilidade e a mortalidade. Ele não se liga só ao receptor ACE2, liga-se também a um receptor que existe nos glóbulos vermelhos, que é o CD147, e que curiosamente é o receptor que é utilizado pelo Plasmodium falciparum para entrar nos glóbulos vermelhos, e é um receptor que existe também a nível do endotélio vascular e que é utilizado pela Neisseria meningitidis. E estes receptores, o CD147, a nível vascular e a nível do endotélio, podem provavelmente justificar muitas manifestações que nós assistimos a nível de fenómenos tromboembólicos que são muito frequentes. Mas, de qualquer maneira, isto tudo resultou da recombinação do BAT-CoV-RATG13 com o coronavírus do pangolim, e estes 12 aminoácidos que vão resultar da recombinação têm de tal maneira impacto que a nível mundial são designadas as letras dos aminoácidos, citosina, timina, guanina, adenina, como as 12 letras que mudaram o mundo. Temos que ter uma noção que o vírus infecta as células com o único propósito de se replicar, e que um único vírus, uma única cópia do vírus,
demora 24 horas numa célula e faz cerca de 100 mil cópias. Portanto, agora multipliquem por milhões e os milhões são multiplicados por 100 mil cópias. A outra particularidade que nós temos de ter atenção é que esta é a primeira pandemia, um coronavírus. Todas as que a gente conhece, desde que a gente consegue identificar o micro-organismo. Todas as pandemias anteriores foram ao vírus influenza, o que significa que nós sabemos muito de gripe, pandemias de gripe, de vírus influenza, mas esta foi a primeira vez que nós lidamos com uma pandemia a coronavírus. E para termos uma noção do que significa esta pandemia a coronavírus, e eu estou aqui a utilizar infografia do New York Times, já agora a comunicação social tem feito um contributo excepcional na clarificação, no envolvimento das pessoas e na infografia, e este quadro é extremamente curioso porque vem demonstrar que o novo coronavírus transmite-se mais que o fatídico e ainda persistente na memória coletiva de todos nós, que é o vírus da gripe espanhola de 1918-19, que é o chamado Spanish Flu, gripe espanhola, e portanto ele transmite-se mais, nesta direção é o spreads faster, e mata pelo menos tanto ou mais que o vírus da gripe espanhola. E como vocês podem comparar, relativamente à gripe sazonal, é muito superior a mortalidade e a transmissibilidade, muito superior em relação à última pandemia que nós tivemos em 2009, foi a pandemia da gripe A H1N1 2009, e ao resfriado comum ou à constipação. E, portanto, mas nós quando olhamos para este número, percebemos uma coisa que às vezes não é evidente, é que ele é mais letal e mais transmissível que o vírus influenza da gripe espanhola, mas da gripe espanhola 1918-19 para agora passaram 100 anos. Portanto, ele mesmo assim, apesar dos avanços que houve em termos de medicamentos, dispositivos, até farmácias, hospitais, cuidados intensivos, ele mata mais. Portanto, este vírus é realmente um vírus extremamente letal. E nós temos também de perceber que a pandemia da gripe A, em 2009, beneficiou muito para esta baixa letalidade do facto de nós termos, cá está, medicamentos específicos, o oseltamivir e o zanamivir endovenoso, e passado 6 meses, se vocês se lembrarem, o primeiro caso em Portugal da pandemia da gripe A foi no dia 24 de abril de 2009 e por volta do dia 26 de outubro já tínhamos a primeira vacina. Como é que isto tudo se iniciou? Isto iniciou-se, eu não vou demorar muito tempo com este slide, que é do domínio público, iniciou-se na cidade do Wuhan, da província do Hubei, na China, mas é preciso vermos que os primeiros casos foram reportados no final do ano passado, por volta do dia 9 de janeiro, eles identificam o novo micro-organismo, chamava-se na altura novo coronavírus, portanto nCoV, o primeiro óbito vai ocorrer também no dia 9 de janeiro e por volta do dia 10 de janeiro, eles conseguem fazer a sequenciação genómica e isso é essencial para a elaboração das PCRs que vão permitir a identificação do vírus. Portanto, veja-se, desde finais de dezembro e no dia 31 de dezembro é encerrado o local onde isto ocorreu, que era o mercado alimentar do ano, até à sequenciação do vírus decorreram pouco mais do que 10 dias. Para termos uma noção do que isto significa, em 2002, com o SARS-CoV-1, demorou 5 meses a identificar o micro-organismo. Porquê é que aconteceu a pandemia? Aconteceu a pandemia porque este surto foi aumentando na cidade do Wuhan. A cidade do Wuhan é uma zona central na China, fica a cerca de 1000 km abaixo de Pequim e 1000 km acima de Hong Kong. É um grande entreposto comercial, digamos assim, é o coração fabril da China e nessa altura, por exemplo, é o coração fabril de toda a manufatura que é necessária fazer para a indústria italiana e por isso é que se vai explicar que a entrada na Europa tenha sido feita por Milão. E diariamente o ano partiam cerca de 3.500 pessoas em aviões transcontinentais, sobretudo para os Estados Unidos e para a Europa, numa altura em que já havia vírus em atividade. E é precisamente estas pessoas, estes 3.500 viajantes diários, que vão condicionar a criação de pequenos surtos nos diferentes países e que vão condicionar a pandemia a nível global, que vai ser declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março. As 3 cidades da Europa onde havia voos diários do Wuhan para a Europa eram Milão, Paris e Londres. E a grande, digamos assim, tudo o que era design italiano de Milão
era feito muito em Wuhan. E é precisamente esta ligação forte comercial do Wuhan com Milão que vai fazer com que o epicentro europeu tenha entrado pela cidade de Milão. Nós não devemos esquecer que em Portugal nós tivemos os primeiros casos no dia 2 de março e vamos entrar temos o primeiro óbito no dia 16 de março, no Hospital de Santa Maria, já agora, e vamos entrar em estado de emergência declarado pelo senhor, por sua excelência, o Sr. Presidente da República, no dia 18 de março de 2020. A primeira pergunta que muitas vezes nós nos fazemos é que se isto era inevitável, ou se houve alguma coisa que a gente fez que nos fragilizou e que tornou mais provável o acontecimento. Eu diria que, mais tarde ou mais cedo, era previsível que isto acontecesse. E porquê? Por a conjugação de três fatores. A conjugação do mundo e da sociedade que nós fomos criando, as características do próprio vírus e fatores relacionados com a nossa memória, pelo nosso comportamento antigo. Começando pelo mundo e pela sociedade que construímos, nós vivemos num mundo com uma interconexão global, veja-se os voos diários que saíam do ano para todo o mundo, andamos há muito tempo a destruir o clima, essa alteração climática tem condicionado também a destruição de habitats naturais que favorecem muitas vezes e aceleram mecanismos de passagem da barreira das espécies de micro-organismos de outras espécies para as espécies humanas. Temos uma grande desigualdade social que condiciona fluxos migratórios e vivemos cada vez mais num mundo que desvaloriza muito o conhecimento. Nós vivemos muitas vezes com fake news, com a nova ignorância, as pessoas não sabem e nem se preocupam em saber. Por outro lado, o vírus é um vírus novo, o que significa que ele tinha a capacidade de se transmitir entre as pessoas, todos nós somos suscetíveis ao vírus e ele tem capacidade de provocar doença. Mas o vírus só por isso era insuficiente para provocar uma pandemia. Ele tinha que ter vantagens adaptativas. Quais são as vantagens adaptativas que ele teve? Cá está, a sua capacidade de transmissão em indivíduos assintomáticos ou muito pouco sintomáticos que passam facilmente despercebidos e que permitem a transmissão e a manutenção de cadeias de transmissão na comunidade e muitas vezes ele tem a capacidade de manter-se assintomático ou com queixas muito ligeiras, sobretudo na população mais jovem, uma população adulta jovem, adulta ativa, muitas vezes a rondar os 30, 40 anos, que são muitas vezes as populações com maior mobilidade e que são as pessoas que rapidamente vão disseminar o vírus, ou seja, são os agentes silenciosos do vírus. O outro fator essencial para a sua ocorrência, como eu vos tinha dito, é que é a primeira pandemia a coronavírus. Portanto, o nosso conhecimento sobre este coronavírus, nomeadamente em termos de fisiopatologia, é muito menor. Nós não temos ainda fármacos específicos para o coronavírus, nunca tivemos vacinas para o coronavírus e desconhecemos muitas das suas sequelas a longo prazo. Portanto, nós ainda estamos a lidar pela primeira vez com o coronavírus. E houve um outro fator extremamente importante, que foi na história recente da humanidade, nós tivemos aquilo que eu já falei da pandemia em 2009 da gripe A H1N1, que deu-nos uma falsa sensação de segurança porque foi muito fraquinha a pandemia. Nós na altura, apesar do vírus ser fraquinho, esquecemos que foi fraquinho porque nós tínhamos medicamentos para a quimioprofilaxia e para o tratamento, tínhamos o oseltamivir, o famoso Tamiflu, e tínhamos o zanamivir endovenoso, e já tínhamos uma experiência enorme em vacinas da gripe que nos permitiu rapidamente criar uma vacina eficaz e segura que impediu que o vírus e a pandemia tivessem uma grande expressão. E esta pandemia de 2009 deu-nos a sensação de que nós tínhamos uma grande capacidade tecnológica e de conhecimento capaz de resolver tudo e que éramos superiores, no fundo, à própria natureza. E isso, como é lógico, enfraqueceu-nos. Com o desenvolvimento da pandemia, o epicentro começou aqui, mais ou menos em Wuhan, os voos diários para Itália, Milão, Paris e Londres, rapidamente a situação se espalhou e nós neste momento temos atividade a nível mundial. Isto é de um site, se quiserem acompanhar a atividade a nível mundial, que eu recomendo, que é um site do Johns Hopkins, em Baltimore, e é evidente que neste momento existem bolinhas que significam atividade viral em todos os continentes, mas nunca nos podemos esquecer, por exemplo, aqui na África haverá provavelmente muito mais atividade do que está registado,
porque se não se testar, não há casos, não é? Portanto, quanto mais nós testarmos, também mais casos detectamos e, por outro lado, mais casos são registados. Embora não se possa dizer que há mais casos porque se testa mais. Há mais casos porque há mais casos. O que nós fazemos é conhecermos os casos, não é fazer testes que provoca a doença. Se nós tivermos 0 casos em Portugal, nós podemos fazer 10 milhões de testes todos os dias que não há casos. Os testes apenas vão encontrar aquilo que já existe. Nós hoje, isto são dados de ontem, provavelmente andamos já nos 28 milhões, andamos a aproximar de 1 milhão de óbitos, uma letalidade a rondar os 3,3. A pandemia da gripe A há 100 anos tinha uma letalidade a rondar os 2,5%, 3%, cá está, uma letalidade elevada, que não reflete que, entretanto, de uma pandemia para a outra passaram 100 anos, e há um sítio extremamente interessante que eu também vos recomendo, que é o Worldometer Coronavirus, onde tem várias estatísticas atualizadas diariamente sobre os diferentes países. E tem uma maneira, a meu ver, que é fundamental para comparar os países. Nós não podemos comparar diretamente o número de casos diários de Portugal com os casos, por exemplo, da Alemanha. A Alemanha tem 80 milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões. Temos de ter métricas comuns. E a métrica comum costuma ser o bilhão de habitantes. Em termos de milhão de habitantes, Portugal está em 52º número de casos e está em 38º em relação a óbitos. Temos uma percentagem de óbitos a rondar, digamos assim, os 190 óbitos, 180 óbitos por milhão de habitantes, que dá os cerca de 1.900 que nós temos, porque nós temos 10 milhões de habitantes. Nós temos que viver uma vida o mais normal possível, embora não nos podemos esquecer que nós não vivemos um novo normal. Na minha perspectiva, nós vivemos um novo anormal, porque eu não quero manter este novo anormal quando isto acabar, não é? Nós estamos a viver um novo anormal para regressarmos a um novo normal, sim, com que acabar a pandemia, que é o normal antigo que a gente tínhamos e, idealmente, com uma correção que nos permita lidar melhor no futuro com estas situações. O que é fundamental para vivermos neste novo anormal enquanto esperamos pela vacina? Isto é adaptado da Organização Mundial de Saúde, de uma fase inicial do como desconfinar, mas eu acho que se aplica perfeitamente a esta situação que nós agora estamos a viver e que temos agora, hoje, a declaração do estado de contingência a nível nacional e na segunda-feira o início da atividade escolar. E, portanto, eu diria que neste novo anormal, para vivermos o mais equilibradamente possível, nós temos que ter em atenção a 3 fatores. O primeiro fator é o nível da atividade do vírus na comunidade, que está a subir, e que nós devemos fazer tudo para mantê-lo o mais baixo possível, esmagar a transmissão e mantê-la no nível residual, e isto nós devemos fazer eliminando a transmissão do vírus o mais possível, no fundo, identificando rapidamente as pessoas infectadas, fazendo o rastreio das pessoas, identificando os seus contactos. Quando forem contactos de alto risco, fazer testes aos contactos de alto risco para identificar contactos secundários que possam continuar a transmitir o vírus, ter atenção a grupos de maior risco, de maior mobilidade, que podem manter a transmissão do vírus, e locais endémicos onde o vírus tem maior facilidade em permanecer e que geralmente está associado, como todas as doenças infecciosas, a bolsas de precariedade pessoal, social e profissional. Por outras palavras, pobreza. É uma maneira bonita de dizer pobreza. Depois temos que maximizar a proteção dos mais vulneráveis, nomeadamente em zonas de exposição de maior risco, em zonas onde há maior concentração de pessoas mais vulneráveis com comorbilidades e idade, leia-se estruturas residenciais para pessoas idosas, os lares, e ter atenção os Serviços Nacionais de Saúde, porque os próprios profissionais de saúde, ao lidarem com muitos doentes, também correm riscos acrescidos de contrair a infecção, o que pode explicar ciclicamente alguns surtos que acontecem no Serviço Nacional de Saúde. É normal que aconteça, vão continuar a acontecer, temos que os minimizar, mas quando acontece o mais importante é identificá-los rapidamente e terminar logo ali a transmissão. E depois temos que ter um outro fator essencial, que é evitar a importação de casos e, sobretudo, temos que ter atenção que são as viagens de avião que trazem casos para dentro. Nós, neste momento, também exportamos casos e perdemos hoje, como seria de esperar, e era perfeitamente expectável, há mais de 15 dias que nós já estávamos à bica de perder, perdemos o corredor aéreo para o Reino Unido, para o UK,
porque os nossos números de novos casos já não garantiam segurança. O certo é que, provavelmente, nós já corremos risco de se ver ingleses potencialmente infectados. Portanto, isto é, importamos e exportamos. O segundo aspecto essencial é uma capacidade de grande detecção precoce dos casos e dos seus contactos. Isto significa que temos de ter uma resposta laboratorial em tempo útil muito grande e provavelmente não podemos estar à espera que as pessoas desenvolvam sintomas e temos que fazer uma procura ativa do vírus. E o vírus nós já sabemos que está nos assintomáticos. E na minha perspectiva, e eu tenho tomado uma posição pública, conjuntamente já agora com outro colega meu, também do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, na comunicação social, porque nós entendemos que a pesquisa nos assintomáticos, nomeadamente o rastreio de todos os contactos de alto risco de casos confirmados, deveria ser obrigatório. E em Portugal não é obrigatório, é deixado ao critério da Autoridade de Saúde. E, portanto, nós aprenderemos mais à frente que temos que fazer aquilo que muitos países já fazem. E o terceiro aspecto essencial é as medidas para resolver o aumento de casos, ou seja, temos que manter uma grande capacidade de resposta, temos que adaptar circuitos dedicados a queixas respiratórias. Vocês certamente que ouviram falar em março e abril nas famosas áreas ADC, área dedicada ao Covid. Nós neste momento, de acordo com a estratégia outono-inverno, que no dia 10 de setembro, que é hoje, já devia ser pública em relação ao Serviço Nacional de Saúde, ainda não foi disponibilizada, mas está prevista a criação não de áreas dedicadas ao Covid, mas de áreas dedicadas a queixas respiratórias, com a grande particularidade de evitar que haja contaminação cruzada entre vírus respiratórios. E temos que ter uma flexibilidade muito grande, eventualmente resultante da concentração de doentes Covid em determinadas instituições, para manter aquilo que nós tivemos mais dificuldade em fazê-lo durante o confinamento, que é a atividade não Covid. E nós neste momento começamos a ter muitas pessoas que já deviam ter sido seguidas, analisadas, feito exames e que perderam muito tempo na análise e na avaliação neste período em que houve muita dificuldade em equilibrar com a atividade não Covid. No fundo, aquilo que, a meu ver, nós devíamos fazer para viver em pandemia era, nós todos ouvimos falar pela Organização Mundial de Saúde, do testar, 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 e o que eu defendo é máscara, máscara, máscara e testar, testar, testar. E o testar, testar, testar significa, no fundo, testar as pessoas para saber se são positivas, andar em cima delas quando são positivas, é o track, é em cima delas, morder-lhe nas canelas para perceber tudo o que se passa com elas, e o trace é o rastreio dos contactos, nomeadamente os contactos de alto risco. Nunca esquecendo as vantagens adaptativas do vírus que eu já disse, que é a transmissão silenciosa e em grande escala pelos indivíduos assintomáticos, que muitas vezes são indivíduos com uma grande mobilidade e que ou são assintomáticos ou têm uma doença ligeira não valorizável, que os leva a deslocar-se com muita frequência e a manter as cadeias de transmissão. E infelizmente nós não temos ainda medicamentos para a quimioprofilaxia. Isto obriga a uma grande coordenação e vigilância, a recursos humanos e técnicos muito grandes e sobretudo uma grande capacidade laboratorial para testar. Foi por isso que vocês agora ouvem muitas vezes na comunicação social por parte do Sr. Primeiro-Ministro ou da Sra. Ministra da Saúde o reforço da capacidade laboratorial para fazer mais testes. Mas se nós não tivermos capacidade de comunicar com clareza e coerência, é difícil manter o envolvimento das pessoas. Nós temos que comunicar uma informação muito precisa sobre o que fazer para que o conhecimento garanta a adesão às pessoas e temos que ter capacidade de uma avaliação de tudo o que fazemos para instaurar mecanismos de melhoria contínua. O que nós estamos a propor aqui a assistir não é exclusivo de Portugal e esta teoria da máscara, máscara, máscara e testar, 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 no fundo é aquilo que muitos países também procuram para tentar encontrar a nova normalidade. E, portanto, se vocês forem ver, por exemplo, no Reino Unido, na Alemanha, eles têm políticas, inclusivamente, de maior utilização da máscara e critérios mais amplos para testar a população. Para nós percebermos porque é que é importante testar a população, temos que perceber como é que o vírus se transmite. E como é que o vírus se transmite? O vírus transmite-se na comunidade. Eu não vou falar da transmissão a nível hospitalar, porque só ocorre aqui e diz pouco respeito à população fora do ambiente hospitalar. Ele transmite-se pelo ar,
na grande parte do tempo, por gotículas de grande dimensão, superiores a 0,5 micras, que são expelidas quando nós falamos, cantamos, tossimos e espirramos, e pela sua grande dimensão seguem uma trajetória balística que geralmente a 1 metro, 1,5 metros, pela ação da gravidade, vão se depositar. Temos que ter também a noção que esta transmissão, chamada transmissão pelo ar de gotícula, de vez em quando é intercortada com uma outra transmissão esporádica de aerossóis, e aqui sim são partículas com um diâmetro inferior a 0,5 micras, e o que significa que estas partículas já têm um tamanho mais pequenininho, que lhes permite manter em suspensão mais tempo no ar e terem maior distância. É uma espécie assim de fumo, de nevoeiro. E isso acontece esporadicamente, mas não é nulo, é um risco pequeno, mas é um risco que tem que se ter em atenção, e acontece sobretudo quando se fala mais alto, quando se canta, quando se espirra, e cá está quando há procedimentos invasivos nas vias aéreas no decurso dos hospitais. Isto, por exemplo, explicou alguns surtos que aconteceram em coros de igrejas e há alguns restaurantes onde as pessoas estava muito barulho e tiveram que falar mais alto e criaram partículas mais pequenas com aerossóis. Isto é a disseminação por partícula, uma é por gotícula, a outra é por partícula, e criaram uma rede enorme de contactos. Nós, por apanharmos com o vírus, não significa necessariamente que vamos ter doença. Eles precisam de encontrar o receptor para provocar a doença, e o receptor só existe na mucosa da boca, do nariz e dos olhos. Portanto, se eu tiver nas minhas mãos vírus, não há problema nenhum, o problema é se eu levar a minha mão à boca, ao nariz e aos olhos. Ou se eu, por exemplo, através da saliva, não é, partilhar talheres, copos, pratos, toalhas. Portanto, o que nós devemos fazer é cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar para evitar a disseminação das gotículas, e evitar contactar com a mucosa da boca, nariz e olhos, e quando o fazer, lavar as mãos antes, não utilizar utensílios comuns, nomeadamente talheres, copos, pratos, toalhas, porque estamos a partilhar gotículas de saliva que vão depois contaminar outras pessoas. Não devemos estar próximo de pessoas com queixas respiratórias, porque são aqueles que disseminam mais o vírus, e isso, se nós estivermos afastados idealmente 2 metros, a trajetória balística do vírus faz com que ele caia e nós já não o apanhemos na zona onde podemos levar à boca e ao nariz. Aqui revela a importância da máscara, e o que é ideal é todos usarmos máscara, porque, como podem ver, se nós todos usarmos máscaras, o indivíduo que está doente emite pouquíssimo, como se vê aqui nesta menina com a máscara, não é? E nós estamos protegidos e não inalamos as gotículas delas. Portanto, se nós todos usássemos máscara, a nossa máscara protegia-nos a nós e protegia-nos ao outro. Há muitos tipos de máscara, e uma das perguntas frequentes é quem é que deve prioritariamente utilizar máscaras cirúrgicas. As pessoas com infecção, portanto, que são as que transmitem o vírus, os profissionais de saúde, healthcare professionals, as pessoas de maior risco, 65 anos, e outros grupos de risco, como doença cardiovascular, metabólica, neoplásica, imunossupressão e doenças respiratórias. No fundo, aquilo que eu vos tenho estado a dizer para lidar com este Covid é vivermos no mundo do United Colors of Masks and Tests, para utilizar uma expressão que vinha do United Colors of Benetton, não é? Portanto, nós temos que viver num mundo de cores unidas de máscaras e testes, todos unidos por uma bandeira que é a máscara, ter atenção sobretudo aos maiores locais de concentração e de transmissão, que são a ver com muitas pessoas juntas, locais de maior concentração e locais não ventilados, muitas vezes relacionados com meios de transporte público, profissionais de saúde que estão expostos a estas pessoas, concentração de pessoas vulneráveis como os lares, e os famosos santuários relacionados com a precariedade laboral, social e pessoal. No fundo, nós temos que perceber, como eu disse no início, que a pandemia é um teste à nossa capacidade de organização, planeamento e resiliência, e a pandemia veio revelar a importância de um Serviço Nacional forte e diferenciado e a mais-valia dos seus profissionais de saúde. E o nosso próximo desafio para os meses difíceis que se aproximam é a utilização deste United Colors of Masks and Tests para
lidar com o Covid, lidar com o não Covid, lidar com outros micro-organismos que agora vêm aí, nomeadamente o vírus de influenza, o sincicial respiratório, outros coronavírus, o adenovírus, o rinovírus, lidar com o frio e, sobretudo, ter paciência para lidar com a saturação que todos nós já temos desta situação, ter paciência e muita resiliência para lidar com o chamado Covid-dizer, não é? Que é as fake news, o Covid-dizer que as máscaras não têm utilidade. Eu ouço todos os dias ouço o Covid-dizer, não é? E tentar equilibrando isto, evitando a degradação social e económica do nosso país, porque nós somos portugueses e nós temos que lutar para evitar que o impacto económico e social não seja tão grande como está a ter agora, e isso significa que temos que fazer tudo para evitar um novo confinamento, que é o desejável. Para terminar esta parte do Covid, eu como profissional de saúde, pronto, desculpem a imodéstia, apresento aqui sim também um bocadinho de homenagem aos profissionais de saúde. Vocês também são profissionais de saúde, têm funções diferentes, mas complementares e fundamentais. E, portanto, a revista Time considerou os profissionais de saúde a pessoa do ano. Esta imagem muito engraçada a levantar a bandeira à semelhança da Guerra do Pacífico, da Segunda Guerra de Ivo Giva. Aqui um cartoon muito engraçado com o presidente Trump a tentar esconder debaixo do tapete o coronavírus. Infelizmente a Covid é real, não dá para esconder. Este slide em que realmente com os budgets disponíveis para o Serviço Nacional de Saúde e para a saúde comparativamente com outros setores, no fundo, quando isto aperta, somos nós que temos que chegar à frente, e um slide, esta imagem muito engraçada, que é, nós neste momento é impossível não estarmos todos afetados, saturados, alguns ainda com curiosidade, outros com necessidade de se defenderem do Covid. E, portanto, tenhamos ou não tido Covid, ou venhamos a ter, o Covid já está a afetar todo o nosso comportamento, todo o nosso pensamento. E, portanto, esta imagem com o coronavírus na cabeça está muito engraçada. Entrando agora nas outras doenças, e em particular na gripe e na doença pneumocócica, o que é que nós vemos? Vemos que isto são dados do Centro Europeu para o Controlo de Doenças, que a gripe, a tuberculose e a doença invasiva pneumocócica, tirando o Covid, e quando não há Covid, são as três principais doenças infecciosas na Europa em carga de doença, é o Burden of Disease, e em termos de Disability Adjusted Life Years, que é o DALY. E, portanto, elas mesmo já sem o Covid, já dão muito, muito trabalho. Nomeadamente a gripe, como podem ver, é a principal doença infecciosa em termos de impacto de doença na Europa, desde que as outras doenças, nomeadamente o HIV passou a ser controlado, a hepatite B passou a ser controlada, e portanto nós temos uma doença, a gripe, que atinge 5 a 10% da população, tem uma taxa de incidência a rondar uma letalidade a rondar os 6 por 100 mil casos e uma taxa de letalidade a rondar os 0,1%. São números que em termos percentuais parecem pouco, mas depois nos milhões de habitantes de um país ou de um continente ou de uma região têm um impacto enorme e não podem ser diminuídos nem esquecidos numa altura em que nós estamos a lidar com uma pandemia da gripe A. No caso destas doenças, nós temos um statement da Organização Mundial da Saúde muito interessante, em que diz que esta perturbação resultante do Covid, não é, pôs em causa muitos dos serviços de imunização já existentes, nomeadamente o PNV em Portugal, e que acumularam doentes que deviam ter sido vacinados. E a acumulação de doentes que deviam ter sido vacinados favorece o aparecimento de surtos de doenças preveníveis pela vacinação. Portanto, se nós vacinarmos menos e vacinarmos menos algumas doenças, corremos o risco de voltar a encontrar surtos de sarampo, de doença invasiva pneumocócica e, portanto, esta disrupção teve um impacto extremamente negativo. E, portanto, por sua vez, estes surtos de doenças preveníveis pela vacinação estão associadas também à mortalidade, à morbilidade e agravam, por sua vez, também a nossa resposta à Covid.
No âmbito desta comunicação, nós temos duas doenças que têm que ser devidamente identificadas, que é a gripe e a doença pneumocócica, para a qual existem normas da Direção-Geral da Saúde, que eu vou agora tentar abordar. No caso da gripe, existe um novo termo, que é a combinação da gripe com o Covid, é o Covid-Flu. O Covid-Flu não fui eu que inventei, eu inventei o United Colors of Masks and Tests, mas o Covid-Flu não é meu, foi de alguém que fez a associação e, a meu ver, muito bem. E o Covid-Flu, o que é que significa? Significa que, e para aqueles que gostam da Guerra dos Tronos, que winter is coming, não é? Second wave is coming, Covid-Flu está à espreita. E porquê é que isto é importante? É importante porque nós não nos podemos esquecer que a gripe infecta 20 a 30% das crianças todos os anos e 10% dos adultos. Aqui, ao contrário de Covid, as crianças são grandes vetores de transmissão, felizmente para o Covid não são, mas a gripe, no fundo, diminui os mecanismos de defesa local, aumenta a exposição dos receptores celulares, aumenta a resposta inflamatória e vai provocar, muitas vezes, doença indireta por descompensação de comorbilidades e pneumonias bacterianas secundárias. E, se nós tivermos gripe com Covid, ou o famoso Covid-Flu ou Flu-Covid, como quiserem, nós podemos ter aqui um risco de potencial sinergismo, porque o aumento da exposição de receptores celulares pode aumentar o risco de contrair SARS-CoV-2, o aumento da resposta inflamatória pode aumentar o risco de potenciar resposta inflamatória grave na Covid e tudo isto pode agravar a própria Covid. E temos, portanto, que evitar zonas comuns com aumento do risco de transmissão cruzada, que alguém também chamou o Covid-fludário, e substituir o Covid-fludário por áreas dedicadas a queixas respiratórias. E temos necessariamente de ter um diagnóstico rápido para separar as duas situações, até porque, como é lógico, nós podemos tratar a gripe com oseltamivir e o oseltamivir não é eficaz para o Covid. Um outro aspecto essencial é que os grupos de risco, quer para a gripe, quer para o Covid, são precisamente os mesmos. Existe, inclusivamente, já algum trabalho a nível internacional que, a meu ver, tem conceitos extremamente interessantes. O Covid-Flu, falando na perspectiva de que a gripe seria um fator predisponente para a gravidade da infecção por Covid, é o chamado cavalo de Troia, um potencial cavalo de Troia para a Covid, e a mistura de Covid-19 com o flu, o chamado Covid-Flu, a tempestade perfeita. Não é? A tempestade perfeita, que era aquele filme Olha, agora não me lembro o nome do ator, daqui a bocadinho vocês já me dizem o nome do ator. Como é que é o nome do ator do... Bom, não interessa. Da Tempestade Perfeita. E, curiosamente, neste artigo, que foi escrito no dia 12 de junho, vejam bem o que é que eles dizem. Dizem que era fundamental a preparação George Clooney. Eu sabia que ia dizer o nome dele, como é lógico, George Clooney. Havia aí algumas pessoas que estavam a dizê-lo, eu não ouvi, mas A Tempestade Perfeita é aquele filme do George Clooney. E, portanto, vejam como a gente às vezes critica os americanos, confundimos um americano com a maior parte da academia americana e a importância que eles falam da preparação já em junho. A abordagem da gripe e da Covid não vou falar, ultrapassa o âmbito desta comunicação. Se quiserem ler, a JAMA traz muitos artigos neste domínio extremamente interessantes, mas o que é que nós sabemos? Sabemos que até agora só cerca de 3% das pessoas que tiveram Covid tiveram com infecção com flu, mas o que era mais frequente era encontrar pessoas que tiveram primeiro a gripe e depois tiveram Covid, o famoso risco do cavalo de Troia. Temos que perceber que a vacina da gripe não previne o SARS-CoV-2, mas ao prevenir a gripe pode prevenir a aquisição e a gravidade do Covid. E isto dá um outro valor este ano à vacina da gripe. E que os testes diagnósticos são essenciais porque a clínica não é específica e nós temos que saber que algumas pessoas têm que ir para isolamento, outras não precisam. Os que tiverem gripe nós tratamos de uma maneira, o oseltamivir tem indicação, os corticoides não estão indicados e não existem estudos com o remdesivir na gripe que demonstrem eficácia. Em relação ao SARS-CoV-2, nós sabemos que eles têm que ir ser isolados. Temos neste momento um fármaco com algum potencial que é o remdesivir. A dexametasona está indicada nas formas graves com mais 7 dias de evolução clínica e dar oseltamivir a estes doentes é desperdiçar oseltamivir. E há um outro dado que já vem corroborar isto que eu vos disse, da utilidade da vacina da gripe, que é um dado que está publicado no MedRic,
em que, apesar de ainda não ter a publicação definitiva com base na peer review, demonstra que num estudo com cerca de 92.664 indivíduos com Covid no Brasil, os doentes que tinham recebido a vacina da gripe, e nós não devemos esquecer que o Brasil, pelo facto de estar no hemisfério sul, teve esta atividade com o vírus de influenza, os doentes vacinados com a gripe tinham menos 8% de necessidade de cuidados intensivos, menos 18% de necessidade de ventilação mecânica invasiva e o risco da mortalidade era menor em 17%. O que é que nós estamos a prever para a vacinação contra a gripe para a época 2021? A norma, infelizmente, não está disponível, está em ultimação. Foi publicada antes de ontem o despacho que prolonga o prazo da receita só com vacina da gripe, emitida a partir de 1 de julho até 31 de 12, e portanto neste momento qualquer receita com a vacina da gripe, que só tenha a vacina da gripe, tem validade até ao final do ano, tem aqui a referência do despacho. Foram adquiridos cerca de 2 milhões de vacinas, mais 400 mil do que é habitual nos anos anteriores para o Serviço Nacional de Saúde, fora as vacinas que estão extra do Serviço Nacional de Saúde. É previsível, de acordo com a disponibilidade da vacina, que haja antecipação para o mais cedo possível e provavelmente para a primeira semana de outubro. Grupos prioritários, como é evidente, serão as populações vulneráveis e os profissionais que têm maior risco de transmitir a doença, portanto são os residentes em estruturas residenciais para pessoas idosas e os profissionais que lá trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Vai haver, já foi comunicado pela Sra. Diretora-Geral, o alargamento da gratuitidade, mantendo todos os grupos anteriores a grávidas e imunodeprimidos, e, correndo o risco de estar a dizer uma coisa que ainda não é pública, vai haver uma extensa campanha de vacinação com envolvimento de ordens profissionais e posso dizer que a Ordem dos Farmacêuticos está extremamente envolvida nesta campanha. Para terminar, não vou entrar nas indicações da vacina pneumocócica, como sabem existem duas, a Prevnar 13 e a Pneumovax 23. Muitas vezes as pessoas perguntam qual é a sequência. A primeira será sempre quem não foi vacinado começar com a Prevnar 13 e depois fazer posteriormente, no mínimo 8 semanas depois, a Pneumovax 23, mas existem alguns dados curiosos que são hipóteses de trabalho, mas têm que ser hipóteses de trabalho que precisam de melhor avaliação futura, mas que são engraçadas. Isto é um ensaio do professor Ruth Bernstein, que é uma pessoa conhecida e, portanto, não é um indivíduo que resolveu fazer assim umas hipóteses para o ar, em que ele relacionou nos diferentes países do mundo a taxa de cobertura vacinal em todos os grupos etários com a Prevnar 13 e polissacarídica 23 valente e o número de casos por Covid e o número de mortes por Covid. E o que ele verificou foi quanto maior as taxas de cobertura vacinal nesses países, menor o número de casos e menor o número de mortalidade. É claro que isto enferma de muitos problemas, mas é um dado curioso. E, inclusivamente, ele também descobriu uma coisa curiosa, foi nos países onde as crianças têm mais amamentação materna, pelo leite materno, também parece que protege mais as crianças de formas graves de Covid e de contrair Covid. E, portanto, é um estudo interessante que ainda não está replicado, mas que provavelmente aponta para alguma direção de estudo. Quase a terminar, nós este inverno vamos ter o Covid-19, o Pneumococcus 97 e o Influenza 2021, ou seja, significa que riscamos a ter o SNS num 31, que é verdade, e que temos que perceber que todos estamos em risco, mas o risco é maior em alguns do que noutros. Esta ideia que alguns não têm risco é uma ideia realista, o risco existe para todos, é maior em alguns do que noutros, e que os principais fatores de risco são comuns à Covid, à gripe e à doença pneumocócica, o que realça a importância da prevenção para, não só para os doentes, mas sobretudo para evitar a sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde. E quando o Serviço Nacional de Saúde estiver em sobrecarga, põe em causa a capacidade assistencial de resposta a todos nós, independentemente do motivo e da queixa e da patologia. Ou seja, nós temos que pôr o cidadão e o doente no centro da decisão, e a decisão correta neste momento é manter a guarda e a prevenção. Para terminar, este é o meu último slide, eu falei 45 minutos, é uma citação do Lancet, já agora, que é: o maior desafio na área da saúde, provavelmente, que nós temos agora, é tentar perceber porquê e como é que os cuidados de saúde
acontecem, são executados, são realizados ou não, para depois tentarmos corrigir e distribuirmos de uma forma mais equitativa os cuidados de saúde. Terminei, vou deixar de partilhar os meus slides e fico à vossa inteira disposição para qualquer dúvida. Desculpem se eu demorei um bocadinho de tempo, começo a conversar e às vezes perco um bocado a noção do tempo. Bem, não se perdeu absolutamente, pelo contrário, ajudou-nos aqui, além de tudo, a aumentar o nosso léxico, porque sem dúvida deu-nos aqui 3 ou 9, 4 palavras novas que nos vão ajudar agora a ter um léxico um bocadinho diferente e interessante. Com grande imaginação, diga-se de passagem. Dr. Filipe, sem dúvida, uma apresentação muito clara, muito interessante, com um grande andamento, com grande atualização, com informações muito importantes para todos os profissionais de saúde que estão nas farmácias. E abri então agora, eu sei que está de serviço, e muito bem, mas acho que temos aqui um tempinho ainda para aproveitar a sua presença e fazermos então aqui algumas questões que estão a surgir. Muito interessante. Eu começaria por uma pergunta que estão aqui a colocar-nos no nosso chat, que nomeadamente refere-se à questão da antecipação da vacina contra a gripe, em que o colega diz que, tendo em conta que o pico de imunidade ocorre ao fim de cerca de 3 a 4 meses após a vacinação, que corresponde tipicamente ao pico da gripe, qual a vantagem então de começarmos a vacinar mais cedo? A vantagem de começarmos a vacinar mais cedo é verdade que o pico da imunidade ocorre ao segundo, terceiro mês, mas a eficácia da vacina na proteção ocorre ao fim de 15 dias. E, portanto, se nós tivermos capacidade de proteger essa pessoa logo após 15 dias de estar vacinada, quanto mais cedo a vacinarmos, mais cedo ela está preparada. Isto baseia-se no princípio que eu falei há bocado do cavalo de Troia, porque nós desta vez estamos, e a vacina da gripe não digamos assim, não é eficaz com o SARS-CoV-2, mas nós sabendo que se a gripe pode predispor para formas mais graves através do aumento do número de receptores, do aumento da potenciação da resposta inflamatória, quanto mais cedo eles estiverem protegidos, e nós sabemos que o SARS-CoV já anda aí, o SARS-CoV-2 já anda aí, maior proteção nós fazemos. Nós este ano não estamos só a proteger a gripe, estamos a proteger a Covid-Flu. Ok, muito bem, eu acho que conseguimos e foi também uma questão muito interessante e que surge com certeza no nosso dia-a-dia. Depois, outra pergunta bastante interessante tem a ver com as faladas sequelas pulmonares, que é algo que também no nosso dia-a-dia, no balcão da farmácia, e as pessoas já estão muito preocupadas e têm aquela conversa e precisam de saber um bocadinho, de se tranquilizar ao mesmo tempo, que é esse também um papel fundamental dos profissionais que estão nas farmácias. E a pergunta passa exatamente por isso, relativamente às sequelas pulmonares deste tipo de doenças, da gripe, das pneumocócicas e obviamente do próprio Covid-19, que tipo de lesões é que efetivamente podem ocorrer e as repercussões que podem verificar-se no dia-a-dia e na vida das pessoas? Nós temos primeiro de ter a noção que quando se fala em sequelas, em complicações, muitas vezes é preciso decorrer mais tempo para se falar em sequelas. O que nós temos é processos mais demorados de resolução. Portanto, a maior parte das pessoas ainda tem, e espero, não é, potencial de reversibilidade das suas lesões de pneumonia a Covid, antes de nós podermos falar em sequelas. Sequelas têm um componente de maior definitivabilidade, maior grau de permanente de lesão. De qualquer maneira, já estão descritas algumas sequelas a nível pulmonar e prendem-se com o envolvimento do interstício no pulmão e o desenvolvimento de pneumonias fibrosantes que podem, digamos assim, demorar ou muito mais tempo a resolver ou eventualmente já um componente não ter capacidade de resposta e ficar mesmo com essa lesão. Eu tenho vários doentes que tiveram Covid na minha consulta e, portanto, qual é a queixa mais frequente que todos eles têm? Geralmente são 2 ou 3. Um grande cansaço. Já agora os ingleses têm um termo, já que falou em termos, tem um termo que é o chamado long Covid, que é a pessoa que tem a sua doença 2, 3 semanas e está considerada curada porque já não tem os sinais e sintomas que motivaram o internamento hospitalar e tem o teste de cura microbiológica, mas depois mantém durante muito tempo uma grande fraqueza, cansaço, muitas vezes alguma instabilidade emocional, perturbações do sono, vigília, com insónia, acordares noturnos, crises de pânico, e os ingleses chamam isto long Covid, que é uma característica diferente das outras doenças infecciosas, long Covid. Mas o que eu estava a dizer na minha consulta, o que é habitual? É
doutor, eu tive isto já há 3 meses, tenho aqui um cansaço que não posso levantar. E o que é que nós fazemos? Nós temos que fazer ataque de alta definição a estas pessoas e estudos de função respiratória com difusão de monóxido de carbono para perceber se há algum componente ainda de envolvimento intersticial. E naqueles que eu já tenho os resultados, alguns têm, e mesmo aqueles que têm já lesões perfeitamente normais, o cansaço, a fadiga, a depressão, a alteração do sono, com mais dificuldade em adormecer, insónia precoce, mantém-se muito tempo. Ok, muito bem. Colocava-lhe uma questão também, que alguns colegas estão também aqui a evidenciar, um bocadinho mais lata, que penso que já foi abordando, obviamente, ao longo da sua intervenção, mas supostamente, e o Dr. Filipe falou nisso logo no início da sua intervenção, infelizmente poderá estar para surgir uma segunda vaga. O que é que de uma forma, quais são as medidas que devemos tomar para minimizar já de um momento para o outro, quase diria amanhã todos deveríamos começar a ter muito mais atenção ainda para minimizar o pico desta segunda vaga? Olha, além de cumprir todas aquelas medidas básicas, não é? Da etiqueta respiratória, da higienização das mãos, da utilização da máscara, do distanciamento espacial de 2 metros, o que eu faria sempre, e é isso que eu já faço, eu uso sempre máscara mesmo em espaços públicos abertos. O Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, no dia 10 de agosto, já inclusivamente fez um comunicado a alertar para essa possibilidade. E no vosso local de trabalho, eu também vou às farmácias, como é lógico, portanto vocês têm aqueles acrílicos protetores e, portanto, estão numa situação de maior defesa. Máscara permanentemente e respeitar todos as outras medidas. Nós agora temos um conjunto de medidas extras que se prende com os ajuntamentos. Uma das coisas que nós verificamos muitas vezes que é nós baixamos as nossas guardas em momentos de convívio social e de alimentação. Isso acontece aqui nos hospitais. E provavelmente temos que ser mais cuidadosos e rigorosos e respeitar mesmo as normas, que é, nós gostamos todos de comer e confraternizar na refeição, mas se calhar a refeição tiramos todos a máscara e se alguém tiver assintomático corremos o risco de transmitir e contrair a doença e, portanto, temos que ser mais rigorosos nesses momentos de confraternização. E o facto de nós termos familiares e de gostarmos de estar com os nossos familiares não quer dizer que o vírus respeite os nossos familiares. Atenção, o vírus nem sabe quem são os nossos familiares. O vírus, como é lógico, nem fala português, não é? Portanto, o vírus fala outra linguagem, o vírus, com o devido respeito, está-se nas tintas tudo o que a gente faz e ele é o que tiver à mão, seja primo, mão, irmão, marido, mulher, cliente, amigo, é o que vai à frente, ele não olha a ninguém. E, portanto, nós não podemos estar convencidos que há aqui uma seletividade viral pelo facto de serem nossos familiares, nossos colegas, nossos amigos. O vírus faz o seu trabalho e nós temos que fazer o nosso, que é perceber que temos de estar sempre com as guardas levantadas. Estou Filipe. E reparar que temos 852 participantes. Muito bem, ora bravo a todos. Olá. E bravo a si porque conseguiu cativar a todos estes colegas a estarem aqui ao fim do dia de trabalho, espero eu, e estarmos aqui. Eu prometi, com todo o respeito por si, obviamente e pelo seu trabalho, como é óbvio, prometi-lhe que às 21, às 22 nós terminaríamos. Temos 2 minutos, deixa-me fazer-lhe mais uma perguntinha? Deixo duas perguntas. Duas, boa, então já estou balizada, já me balizou, mas está tudo bem. Pronto, então a primeira tem a ver também com uma questão prática e que acho que está a surgir um bocadinho junto do nosso dia-a-dia nas farmácias, que é muitos pais, muitos familiares a perguntarem: aconselha ou não a vacinação das crianças, a vacina da gripe, como é óbvio, estamos a falar da vacina da gripe, uma vez que na maior parte dos casos vai ser a primeira toma este ano. Acha que sim ou não? Olha, é assim, do ponto de vista científico, acho que sim. Do ponto de vista de equidade social, qual é o problema de nós vacinarmos as crianças? Estamos a retirar vacinas de pessoas que precisam mais da vacina para dar a crianças. É claro que também estamos a proteger as crianças, mas estamos a ir contra um princípio que é um dos pilares do Serviço Nacional de Saúde, que é a equidade. O que a vacina da gripe é útil, benéfica e necessária para todos. O problema é que nós somos 10 milhões e, como eu disse, nós devemos ter este ano em Portugal cerca de 2,4, 2,6 milhões de vacinas. 2 milhões para o Serviço Nacional de Saúde e cerca de 400 mil a 600 mil no mercado comercial.
Se nós damos muitas vacinas nas crianças, e fazia, a meu ver, sentido se nós tivéssemos, por exemplo, 4 milhões de vacinas, vacinar a seguir a estes grupos das crianças, fazia todo o sentido. O problema é que se tivermos uma vacina e se tivermos uma criança ou um idoso, corretamente devemos dar ao idoso. Ok, então, a última. A última tem a ver também, e é um bocadinho a repetição de algumas perguntas, mas é natural que somos profissionais de saúde todos e surgem questões muito pertinentes sobre o tema da vacinação. No caso de o indivíduo não pertencer a nenhum grupo de risco propriamente dito, mas existe o receio exacerbado de contrair uma patologia respiratória, deve ser recomendada a administração de ambas as vacinas, ou seja, gripe e pneumocócica, e profissionais de saúde. O que é que me diz? Os profissionais de saúde devem levar a vacina da gripe de uma forma, sem dúvida, assumidamente responsável este ano? Eu acho, por exemplo, agora falando no vosso caso, eu acho que vocês têm um risco acrescido, de duplo risco acrescido. Primeiro, serem vítimas da doença. Segundo, serem vetores de transmissão da forma assintomática. Vocês devem maximizar todas as medidas de proteção. As medidas de proteção incluem a vacinação. Portanto, nomeadamente a vacinação da gripe, eu recomendaria e recomendo a todos os profissionais de saúde no sentido lato. Não são certamente os prioritários, há pessoas mais prioritárias, mas estão englobadas no atendimento ao público, na prestação de cuidados e no maior risco de serem vetores e vítimas da doença. Portanto, no vosso caso, eu recomendaria a vacina da gripe. Se quiserem fazer a pneumocócica também, muito bem. Não. Aí haverá mais disponibilidade da vacina para vacinar mais gente. Em relação aos outros indivíduos que vão à farmácia, prende-se com aquilo que eu disse nas crianças, com a equidade. O ideal era podermos dar a todos. Há alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos, que a recomendação da vacinação da gripe é universal, é para toda a gente. Mas eles compram centenas de milhões de vacinas e nós não compramos. Uma das coisas que me parece que era essencial nós tirarmos desta pandemia é percebermos as nossas fragilidades e atuarmos nas nossas fragilidades. Uma das nossas fragilidades é a dependência do mercado externo. Nós dependemos praticamente de tudo do mercado externo. Nós já devíamos ter, se calhar, fábricas de vacinas em Portugal. Nós devíamos, se calhar, ter um tecido industrial tecnológico mais desenvolvido que nos permitisse estar mais autónomo a enfrentar esta situação. Não só na produção de equipamentos de proteção individual, como de alguns medicamentos e, nomeadamente, de vacinas. As vacinas da gripe são produzidas anualmente cerca de 1.000 milhões de vacinas, vivem no planeta Terra 7.000 milhões de pessoas, portanto significa que só podemos vacinar uma em cada 7, e há cerca de 14 países que produzem vacina. E os países que produzem vacinas têm esta vantagem, têm maior capacidade de adquirir eles próprios, aos seus fabricantes locais, as vacinas que precisam. Os outros têm que ir comprar a terceiros. E, portanto, saibamos nós aproveitar as lições. Eu até diria mesmo agora para fechar com chave de ouro. A grande lição mesmo é o saber e o conhecimento. Porque nós vivemos, o grande motor do desenvolvimento da sociedade tem que ser o saber e o conhecimento. Não pode ser o consumo. O consumo desenfreado não leva a lado nenhum. Leva à destruição dos recursos do nosso planeta e potencia o aparecimento cíclico destas situações. O desafio para nós todos é saber aproximar o saber e o conhecimento do nosso comportamento e das nossas atitudes e exigi-lo cada vez mais como suporte da decisão política. O saber e o conhecimento. E assim... Bem, Doutor Filipe, prometi, passam 3 minutos das 22 horas, ok? Pontualidade quase... 4, ok, no meu computador agora são 4. Pontualidade quase britânica. Doutor Filipe, só mais uma vez agradecer-lhe muito, eu sei que para si também foi um gosto estar connosco a partilhar todos os seus saberes e toda a sua informação. Muito obrigada, tenho a certeza que nos ajudou imenso, a todos os profissionais que estão aqui, estamos neste momento 834 pessoas a ouvi-lo, a perceber o quanto o saber e o conhecimento, sem dúvida, que muitas das vezes ajudam e são a base da resolução de muitos problemas, e tenho a certeza que depois conseguimos fazer com que mais 828 profissionais que estão nas farmácias possam contribuir para isso, ok? Conte também sempre connosco, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite de trabalho, que tudo corra muito bem e fica já lançado o desafio para uma próxima, ok? Sem estar de serviço, que é para aproveitarmos mais meia hora da sua presença,
ok? Muito obrigada. Estamos juntos, obrigado. Estamos juntos. Obrigada a todos os participantes e muito boa noite.